Mindful Eating. Como incorporar consciência na escolha e consumo de alimentos. Quem nunca se percebeu comendo sem prestar atenção no que estava mastigando ou se sentiu culpado por ter exagerado na quantidade ou na qualidade dos alimentos? Se a sua resposta foi sim, talvez você esteja precisando de mais Mindful Eating na sua vida. Mas o que é isso, João? É uma prática que consiste em comer com atenção plena, usando todos os sentidos para apreciar os alimentos e reconhecer as sensações de fome e saciedade. Neste podcast, nossos telespectadores e ouvintes vão aprender o que é Mindful Eating, quais são os benefícios comprovados para a saúde física e mental e como começar a praticar essa abordagem alimentar que pode transformar a sua relação com a comida. Além disso, vamos descobrir como eliminar as distrações, criar conexão com os alimentos, envolver a visão, o olfato, o paladar e o tato e como refletir sobre as suas escolhas e experiências alimentares. Também falaremos de pesquisas sobre esse tema e como essa prática pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade e a melhorar a aceitação corporal. Serão dicas preciosas para se alimentar de forma consciente e prazerosa e de se conectar com o seu corpo, com o mundo. Ao lado da nutricionista Mel Domingues, vamos descobrir como eliminar distrações, criar uma conexão genuína com os alimentos e envolver todos os sentidos no ato de comer. Além disso, exploraremos programas e pesquisas sobre Mindful Eating e como essa prática pode ser uma aliada no combate ao estresse, ansiedade, compulsão alimentar e na melhoria da aceitação corporal. Este episódio trará não apenas informações valiosas, mas como também dicas preciosas para se alimentar de forma consciente, prazerosa e se conectar mais profundamente com o seu corpo e com o mundo ao redor. Então, vamos embora, não perca, vamos lá! Como incorporar a consciência na escolha e no consumo de alimentos? Bom, tô aqui hoje com a Mel Domingues, nutricionista, que eu tive o prazer de conhecer, e vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais aí para vocês. Legal, vamos lá. Bom, Mel Domingues, Melina Domingues, mas todo mundo chama de Mel, mais fácil, já tô aí na profissão tem 18 anos. Mas eu sempre, desde quando eu pensei em fazer nutrição, sempre com aquela questão de ajudar as pessoas, de mostrar a forma melhor de se alimentar, até porque eu fui uma adolescente, uma criança que tinha dificuldade de emagrecer, tinha dificuldade com alimento, tinha dificuldade de escolher. Então eu acabei entrando para a nutrição e foi um presente, porque eu acabei ganhando presentes, que foram as pessoas que até hoje eu ajudei, não só na nutrição clínica, né, que a gente já conversou sobre, mas também dentro da cozinha. Então, que eu amo de paixão ensinar a cozinhar, mudar essa ideia de como escolher, e isso tem assim, então quando o João me convidou, convite maravilhoso, para falar sobre isso, tem tudo a ver. Então eu faço sobre o assunto, né, falo sobre Mindful o tempo inteiro. E depois que você entende o termo e tudo mais, é que você consegue perceber que você usa mesmo. Por falar no termo em si, para você, queria escutar uma definição assim, né? Mindful Eating, né? O que para você realmente isso significa e como que você descreve essa prática nas suas próprias palavras? Tá. Eu acho que assim, acabei de explicar sem, né, a gente entrou no assunto. Eu acho que quando você fala em Mindful Eating, você fala justamente sobre escolher mesmo o que comer, pensar no que vai escolher. O teu corpo, ele dá sinal o tempo inteiro. Até eu tava conversando agora há pouco com as meninas e a gente falando sobre isso. Como eu escolher o que o meu corpo se sente bem em comer. Então, o cheiro, o toque, a cor, o que te atrai naquele momento. Porque quantas vezes na vida a gente, às vezes, poxa, eu tô viciada em comer, sei lá, abóbora. Ou salada. Eu tava falando sobre salada crua. Todo mundo, tem que comer salada. Não, é que eu sempre gostei, tá, gente? Desde criança é uma coisa que eu sempre adorei. Então, assim, só que tem momentos que pode ser que você não esteja muito afim. Você não tá afim, mas porque teu corpo tá te dando um sinal. Ou porque às vezes naquele momento é igual quando a gente tá doente. Tô com febre, ou tô com a garganta ruim, normalmente febre. Se você tá com alguma inflamação ou uma intoxicação alimentar, o que teu corpo faz? Você não tem fome. Quando você começa a criança, né? Às vezes a criança normalmente dá o sinal, ela tá começando a ter fome, é porque ela já tá melhorando. Então o corpo o tempo inteiro ele te dá sinal. Eu acho que hoje, com essa variedade de alimentos que a gente tem, com a variedade de escolhas, acaba ficando, eu acho, muito mais difícil, porque as pessoas estão muito limitadas, o que pode ou não comer. Até um tempo atrás, café é muito bom, aí tem pessoas que estão falando do café, mas é claro que tem que saber ouvir, tem que saber que profissional que de repente vai te orientar. Mas o mais importante é que você falou, a gente estava falando sobre isso até, é realmente ter
o que o meu corpo quer? Qual que é a sensação? Então você comentou, poxa, eu vou sempre cheirar o alimento, eu vou ver o que ele me apetece no olhar, né, na forma que é feito. Por isso que eu gosto muito da cozinha, de dar aula de cozinha, de cozinhar para as pessoas, porque muda totalmente a percepção, né? Eu acho que resumidamente é isso, assim, na minha opinião. Legal, porque a palavra mindfulness, né, até em inglês, a palavra mindfulness, traduzida para português é atenção plena, né? Sim. Então você colocar atenção naquilo que você está para comer, ou naquilo que você está preparando para comer, que ainda é melhor ainda, né? Sim. E no português, quando a gente fala atenção plena e a palavra mindfulness, a tradução tipo assim, não é bem ao pé da letra, né? Porque seria mente cheia ou mente vazia, mente sem nada, se fosse traduzir ao pé da letra, né? Mas a atenção plena, acho que é o que mais faz sentido no português, né? Não traduzindo ao pé da letra, mas como traduziram, né, para nossa língua, é esse ato de você realmente se conectar com os seus sentidos. Como você falou, sentir o cheiro, ver, cor, tal, tudo. O que eu pessoalmente gosto de adicionar nesse momento da alimentação é a gratidão. Muito legal. Então eu agradeço, às vezes eu faço até uma visualização rápida assim, né? Agradeço o planeta, que, né, o que cresceu do planeta, né? Tipo a terra ali, que, né, que nasceu os vegetais, ou que né, eu consumo pouco alimento de origem animal, então, mas consumo, né? Não sou vegano, vegetariano, 80% do tempo eu procuro ser, mas como ali um bichinho às vezes, né? Mas aí eu agradeço a existência dele, né? Agradeço todas as famílias que estiveram envolvidas no processo, desde o plantio, colheita, até chegar no supermercado, até chegar lá, e às vezes quando eu passo por alguém como você, né, que às vezes ajuda no preparo também, né? Que legal. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso mais pra frente, né? E então eu agradeço tudo até chegar ali na minha frente, e agradeço ainda o que ainda vai acontecer. Então eu agradeço o meu corpo, meu sistema digestivo, né? Que aquele alimento vai revigorar todas as células do meu corpo, e aí sim, enquanto eu tô agradecendo, eu tô sentindo cheiro, tô dando aquele tempo, tô ficando em atenção plena, né? Porque como você falou, a variedade de alimentos assim, é uma informação muito grande. A gente vive hoje, né? Uma abundância de informação, e cada alimento, cada tempero que você coloca é uma informação, né? Uma informação diferente. A maneira como aquele alimento foi preparado cria uma informação diferente para aquele alimento. E às vezes a gente está com excesso, né, daquele alimento, ou a gente está com excesso de informação, que a gente precisa, às vezes, é só comer algo mais simples, né? Com menos tempero. E o corpo fala, né? O tempo inteiro. A gente só precisa parar para escutar. Exatamente. Nossa, achei muito interessante essa sua abordagem da gratidão, que é uma coisa que é relativamente nova para os pacientes que eu falo hoje, porque a gente falar sobre gratidão, né, agradecer, não importa o que seja, não tem nada a ver com crença, tem a ver mesmo com o teu corpo, vai receber melhor aquele alimento. Eu acho que a gratidão nossa, até me deu algo assim, veio em mente isso que você fala, achei super legal, porque realmente nunca, você fala muito em gratidão, mas dessa forma, nesse formato, eu vou mudar a minha forma de agir. Foi muito boa a dica, foi muito legal. E eu acho que faz muito sentido, porque hoje a maioria, quando a gente vai falar de doença, né, são sinais, né? Então não é uma causa bem definida. Então hoje, por exemplo, dentro das hipersensibilidades alimentares, que os pacientes veem, tem um exame, tem isso, tem não sei o quê, eu já não acredito mais. Eu acho que esses exames acaba sendo pode criar uma situação para o paciente pior. Então, que talvez assim, naquele momento a pessoa no resultado do exame, ela não deu que aquilo ali não é bom, mas aí ela começa a acreditar que aquilo não é bom. Pronto. E quando ela come acreditando que aquilo não é bom mesmo assim, aí exatamente. Pior. Então, muito mais a quântica, né? O que a gente usa muito dentro da biorressonância, ou até melhor ainda, você não precisa nem às vezes de um profissional para te falar o que você come que não te cai bem. Eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, de verdade, até uma história real, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Eu tinha certeza que eu tinha alergia à semente de abóbora e à selga. Certeza. E aí, passou e eu testei 2 vezes. Falei, não, vou testar. Isso há uns anos atrás. Só que eu esqueci de pensar, porque eu hoje penso muito mais sobre isso, que eu tava num momento emocional da minha vida um pouco complicado, de muita mudança. E eu comi as 2 vezes, eu fiquei muito inflamada, eu fiquei de cama com muita dor e não tinha nada que fizesse, eu não vou pra medicação, eu sempre vou pro natural. Um belo dia, assim, recente, fui comer um waffle saudável de uma padaria que eu adoro, aqui de São Paulo, sem glúten, que eu já gosto, é meio que hábito, não corto nada, eu não sou contra nada, tá? Só pra vocês saberem. E tinha semente de abóbora. E eu já tinha comido, gente, eu comi semente de abóbora. Aí eu falei, bom, agora vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu? Nada.
Interessante. E aí, mais legal, porque o que eu percebi? E aí eu falei, não, agora eu vou testar a selga. Porque aí, às vezes eu faço um yakisoba saudável, como eu já fiz e tal, algumas vezes. Eu vou comer, vou provar e vou ver. Porque a selga uma vez me deu, assim, de eu ficar dias passando mal. Assim, mal de dor que não tem explicação. Que é uma inflamação no intestino. Então as pessoas... E aí, comi. Não aconteceu nada. Então, assim, como já aconteceu com brócolis, outros alimentos que podem realmente te inflamar um pouco mais. E isso é normal, dependendo da mastigação, dependendo do teu nível de estresse. Quantas pessoas... Eu tô com uma paciente, por exemplo, que tá já há dias com uma... A gente fala em constipação, se a pessoa tem o intestino um pouco mais preso, mas constipação também quer dizer o intestino mais solto. Essa palavra serve para os dois lados. Sabia disso. Para os dois lados, constipação é para os dois lados. E ela tá numa constipação, mas o intestino mais solto. Ela tá com a mãe internada, ela vai ter que mudar toda a casa dela, tem toda uma estrutura por trás. Porque quando eu tô muito estressado, eu me solto o intestino. Exatamente. Então, assim, o nosso sistema, e aí entra a medicina chinesa, que é uma medicina que eu acredito piamente, é maravilhosa, porque cria mesmo os órgãos, eles te dão as dicas, cada órgão te dá um sentimento ou te dá alguma emoção. E o estômago, até quando você vai avaliar, até esses dias eu vi uma profissional falando sobre, você vai avaliar, por exemplo, os maiores incidências de câncer em alguns países e populações, o câncer de estômago, por exemplo, é um dos mais, assim, que ganham no Japão. Porque as pessoas não falam, elas guardam muito. Engole sapo. Exatamente, é esse famoso termo. Então as pessoas não falam o que sentem, não falam o que pensam, o tempo inteiro ali, e aí o estômago aí a pessoa primeiro que é afetado. Exatamente. Então se a pessoa, por exemplo, eu já tive caso de paciente, até uma tratando agora, porque eu tô com H. pylori, não, que eu tenho que tomar XPTO, tenho que tomar remédio, não sei o meu estômago, tá, vamos lá, como é que você tá hoje? Aí vamos voltar? 3 meses atrás, o que aconteceu? Isso, aí você vê que tem algo acontecendo, diminui a produção de ácido clorídrico no estômago, por conta dessa dificuldade de digerir. Se diminui o meio ácido, o H. pylori é uma bactéria que a gente precisa, ela tá lá, mas no delgado, não exatamente, estou sendo mais subjetivo ali, mas não tão detalhista. Essa bactéria migra, aí ela vai passear, porque mudou o meio ácido, básico, o corpo tá sempre ali, dividido. O estômago é mais ácido. Então, assim, eu tenho que ter bactéria boa e ruim. Eu tenho que ter... Então, assim, como que você tá naquele momento? Por isso, o mindful eating, né, que a gente tá falando o tempo inteiro, essa atenção faz justamente você observar. Mas como que as pessoas fazem hoje? Não observam nada, né? Porque esse ritmo frenético... Então, um dos maiores desafios seria isso. Total. Seria, tipo, estresse, ansiedade, correria. Sempre. Então, assim... Hoje, qualquer desbiose, né, dentro da disfunção, né, enche o intestino cérebro, a gente fala muito, gut brain, mas qualquer desvio, qualquer desbiose mesmo, a palavra é essa, justamente por essa disfunção gastrointestinal, está relacionada ao aumento de estresse e cortisol, ponto. Se eu não tiver um sono bom, primeira pergunta que eu faço para o paciente, como que é o seu sono? A gente falou sobre sono muitas vezes. Se o meu sono não é bom, nada vai funcionar. Eu posso te dar o melhor plano alimentar, você pode melhor academia, treinar todos os dias, mais de uma vez por dia. Se você não trabalhar o teu sono, porque tem a ver com o teu estresse, eu acordo 3 da manhã, que a maioria dos pacientes vem e falam pra mim, entre 2h30 e 3 da manhã eu acordo. Medicina chinesa explica o porquê. Nível e pico de ansiedade, eu não consigo entrar em sono profundo. Tem explicação. E aí eu não vou conseguir condicionar. Olha só que interessante, né? Na mentoria que eu costumo dar com meus alunos, a quarta são 5 pilares da qualidade de vida. O primeiro é o sono. Sim. Então, primeira coisa, a gente entra, fala sobre o sono e tal, depois é contato com a natureza, daí vem a atividade física, depois vem a nutrição e por último vem o que eu gosto mais de falar a respeito, que é o gerenciamento de estresse. Legal. Né? Mas a gente não consegue gerenciar o estresse sem estar começando a com o sono. Exato, então você vê que são pilares, mas que o primeiro e o último se ligam profundamente. Porque daí se você tá com estresse alto, você não dorme direito, daí você não come direito, você não faz atividade direito, aí começa a virar um efeito dominó, ação em cadeia, e aí fica difícil. E as pessoas hoje... Exato, e hoje, como as pessoas estão muito trabalhando em casa, isso é uma coisa até, não sei se vocês... Assim, eu vi esses dias, saiu um estudo recente, a gente até discutiu sobre, as pessoas ficam muito sentadas. E você ir pra academia 2 horas, vamos dar um chute alto, hein? Que quem fica 2 horas gosta de treinar. 2 horas por dia. O dia tem 24 horas, fora as horas de sono. Eu já não durmo bem, vou 2 horas por dia. E fico o tempo inteiro sentada em home office. A pessoa é o quê? Sedentária. Como assim? A pessoa vai todo dia na academia. Ela é sedentária. Então hoje, eu tô dando essa dica pros pacientes, é até engraçado. Você vai fazer uma reunião, se você puder andar na sua casa, faça isso. Anda, fica mais em pé. Então,
mesmo que você não goste muito de cozinhar, vai preparar seu alimento ali, ou até se você puder comer, por incrível que pareça, eu falei isso pra uma paciente que ela não tinha como não ficar, eu falei, então faz assim, no momento da tua refeição, é o momento que você vai ficar em pé, você precisa estar em pé, porque gasta mais energia, mexe com o teu metabolismo basal, e isso saiu agora, é um estudo recente que uma grande amiga minha, uma nutricionista incrível, que mora em Bali, inclusive, melhor qualidade de vida, ela postou e eu achei incrível, fui atrás do estudo, fui ler e justamente isso, as pessoas estão ficando muito mais paradas, estagnadas, então até eu vejo às vezes você fazendo uns posts super legais sobre o respirar, o parar, as pessoas acham bobo o fato de pisar no chão, gente, isso é uma coisa que muda a vida, se você tá muito estático, toma choque encostando em alguém. Grounding, né? De você grounding, exatamente. Muda a tua energia. Você elimina muita... A gente tava falando até há pouco com as meninas sobre toxina, sobre metal, sobre não sei o quê. Tem que ter esse equilíbrio. Somos feitos de átomos, elétrons. O nosso corpo é físico, total. É que é mais fácil pensar que tem uma pílula mágica. Que até eu queria que existisse, mas, né? O caminho mais árduo... Mas é um caminho de autoconhecimento, né? Eu não sei como é que você vê hoje... Eu sei que você que está me entrevistando, mas qual que é a sua percepção? Você sentiu diferença, por exemplo, nessa história de escolher os alimentos? Porque eu já te atendi, a gente já conversou. O que você sentiu, assim, né? Dá um bom feedback seu. Eu vou te dar um feedback legal aqui, até que eu comecei a incorporar recentemente essa questão do grounding. Sabe o que eu comecei a fazer também? Eu procurei ter em casa, porque eu comprava, assim, por exemplo, né, a salsinha, a cebolinha, o manjericão, que eu adoro. Aí eu comecei a comprar o vasinho. Então eu tenho o vasinho, que eu rego todo dia, e pelo menos em algum momento do dia eu procuro consumir, eu gosto de chamar de comida viva. Ai, que legal. Comida viva. Então eu vou lá, arranco nem que seja 3 folhinhas de manjericão, jogo em cima da tapioca, ou no meio do sanduíche ali, ou no prato de comida, né? Ou uma cebolinha, uma salsinha. Que tá então ali uma coisa que arranquei do pé. E chá, né, também. Gosto muito de pegar o hortelã na hora, do pé, e fazer o chá ali. Nossa, então isso, e até eu incorporar um ritual. Então, por exemplo, desço a escada do apartamento a pé, vou lá, faço o ground, enquanto eu faço a meditação, visualização, invocação, estudo em jejum ainda, né? Só tomei ali um shotzinho de água morna, alguma coisa assim, antes de fazer isso. Aí depois que eu fiz esse ritual de manhã, aí eu vou, já aproveito, eu arranco ali no próprio prédio lá embaixo, tem hortelã, tem capim santo. Mas ali mastiga ali? Eu pego as plantinhas, subo, eu faço um chazão. Pra fazer um chazão de manhã. Misturo ali, faço Aliás, é uma dica muito boa, fazer um chá antes de pensar em tomar o café. Todo mundo tem esse hábito do café e o chá é fantástico. Aliás, eu tô agora na segunda semana sem café. Eu dei uma cortada no café. Hoje eu tomei um cafezinho aqui porque tava morrendo de sono, mas já não é mais algo que eu tomo todo dia. Sim. E aí, assim, tem aqueles 3 primeiros dias quando você corta alguma coisa que você sente a abstinência, né? Seja o que for. Mas depois você totalmente acostuma. E não dá sono, não dá nada. E as pessoas têm essa ideia errada de que o café, até não sei se vocês sabem disso, mas já fiquem sabendo, a cafeína, pra quem é um bom metabolizador, que isso também é importante. Pessoas, às vezes, assim, tomam café sempre tem dor de cabeça, tem isso, tem aquilo.